Glórias a Jesus. Abra em Romanos, capítulo 8. Eu sempre que vou ler Romanos, eu lembro do propósito do apóstolo Paulo a escrever essa carta, né? A gente percebe ele um objetivo bem claro de levar essa igreja a Cristo, à fé, e fazer com que eles deixem o judaísmo. Então, esse povo foi fortemente, vamos dizer assim, influenciado pelo judaísmo. Essa igreja, ela teve muito contato com os judeus, né, por várias razões. E o apóstolo Paulo fala com essa igreja, né, uma igreja que tinha judeus convertidos, né, a Cristo. Então, nós sabemos o quanto é forte o judaísmo, né, quanto que as pessoas são religiosas, guardam tantos preceitos da lei, e acabavam levando isso para o evangelho. Isso acontece até hoje, né, até hoje. E o apóstolo Paulo ele tem esse cuidado de, desde o primeiro capítulo, levar a comparação e mostrar fatos e coisas lá do Velho Testamento e comparando-as com o Novo Testamento, com a graça, com a fé, e conduzindo, então, o entendimento dessa igreja a viver da fé, e não por obras, e não pela lei, né? E aqui, no capítulo 8, é o momento em que ele já falou bastante dessa comparação, já afirmou que agora é através da fé, que é através da graça, né? Então é um momento em que a carta ela começa então a falar mais abertamente do evangelho, né? E aqui, irmãos, vamos ler aqui a partir do verso 26. Diz assim o texto, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a palavra aqui, em outras palavras, né, o texto, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que, ainda que nós não sabemos pedir como convém, tem o Espírito Santo habitando em nós, que conhece a intenção do nosso coração, né? Qual que é a sua verdadeira intenção? Às vezes a sua boca, o seu agir não expressa bem aquilo que está dentro de você. Você tem dificuldade de orar muitas vezes. Você não sabe orar. Então a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, irmãos, a importância de conhecer a verdade, né? Porque conhecendo a verdade e permanecendo nela, crendo, né, na verdade, na palavra do Evangelho, recebemos o Espírito Santo. Então, a nossa comunicação com Deus, ela fica muito melhor, né? Você tem acesso a Deus, você fala com Deus e a sua oração chega até Deus de uma forma que até o Espírito Santo intercede por nós. E no verso 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, irmãos, esse texto aqui também, muitas vezes ele não é bem compreendido, né? Então, algumas pessoas entendem que as coisas vão se desenrolar para dar certo para o cristão. E não é isso que o texto diz, né? Está dizendo que tudo o que acontece contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o bem ou seja o mal, muitas vezes. Por quê? Porque aquilo que aparentemente é mal para nós, porque muitas vezes traz dor, traz sofrimento, traz tribulação, traz dificuldades de todo tipo, né? O homem ele tende a acreditar que aquilo é mal, porque está me fazendo sofrer, está me fazendo ter que me esforçar mais, me desgastar, né? Está tirando o meu sono. Então, muitas vezes aquilo, para nós, é ruim. Mas aquilo é convertido em algo bom. Por quê? Porque você é chamado segundo o propósito de Deus, né? Então, vamos ler de novo, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Então, Deus tem um propósito, tem um decreto, né? Tem a lei de Deus, né?
E no caso, não é o Velho Testamento, não são os 10 mandamentos, né? Estamos falando da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Então, glória a Jesus, existe um propósito. O propósito é o Evangelho, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando alguém ouve a palavra de Jesus e crê nela, ele é selado com o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que Jesus disse que enviaria e nos faria lembrar e nos ensinaria todas as coisas. Então, irmãos, quando nós passamos por grande aflição, por dificuldades, quando a sua cabeça, o seu coração, o seu entendimento te leva a praticar a palavra do Evangelho, aquilo vai se converter em algo bom. Aquilo vai se converter em algo proveitoso, né? Vou pôr a fitinha aqui, ó, os irmãos façam o mesmo aí. Volta no capítulo 5. Romanos mesmo, capítulo 5. Minha Bíblia, no verso 1, né, tem um título: Frutos da justificação pela fé. Então, são os frutos de quem é justificado pela fé, de quem vive pela fé, não é? É o produto daquilo que a gente produz com a nossa vida tendo fé em Deus, não é? Verso 1, capítulo 5 de Romanos, diz assim, ó: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, porque antes nós não tínhamos paz com Deus. Os homens, antes de conhecer a verdade, a fé no Evangelho, antes de terem a verdade, os homens não tinham paz com Deus. Primeiro, os homens nem conheciam Deus, né? E nós sabemos que o homem, por causa das suas obras más, ele era inimigo de Deus. Porque jamais que Deus, na sua luz, na sua pureza, na sua bondade, no seu amor, teria comunhão com as trevas. Nós estávamos em trevas, né? E aí, Jesus Cristo vem e nos justifica. O Senhor Jesus Cristo vem e nos traz a paz com Deus, não é? Então, nos faz santos, nos purifica. E olha o que diz a sequência do texto. Verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que esse texto está dizendo? Que nós nos gloriamos quando... Vamos ter que trocar esse equipamento aqui. A palavra diz que nós nos gloriamos quando nós estamos atribulados. Então, isso é só pelo entendimento mesmo, pela razão da fé. Por quê? Porque você sabe que quando você está vivendo uma grande tribulação, aquilo vai produzir bons frutos. Porque você vai perseverar e você vai crescer em muitas áreas. E ele fala quais são, né? Porque a tribulação, verso 3 de novo, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Né? Então, a tribulação produz... Você vai ter que exercitar a paciência na hora da tribulação. Porque a tribulação, o que você quer fazer muitas vezes é fugir dela. Mas como você é um cristão, uma cristã, automaticamente você não vai fazer como o mundo faz. Que na hora da tribulação, mete os pés pelas mãos, dá o seu jeito. Né? Então, quando alguém tem um problema, ele foge do problema, ele resolve o problema do jeito que dá. E o cristão não, o cristão vai pôr em prática a sua fé. E muitas vezes não tem solução naquele momento. Você tem que ser paciente. A palavra do Evangelho fala que você não pode murmurar, que você não pode ficar reclamando. Então, automaticamente, você está exercitando a paciência. Então, você cresce na paciência, na longanimidade, na mansidão. Né? Você é edificado na tribulação. E aí ele diz que a paciência... A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Então, alguém que consegue crescer na paciência, fica uma pessoa experiente, amadurecida na fé. Alguém que está fortalecido, enrijecido, criou músculos, né, vamos dizer assim, uma forma figurada, né? Você criou músculo. Então, por quê? Porque você exercitou, né?
Se fosse assim, né, seria a figura do músculo, né? Então, isso vai fazer com que você seja uma pessoa experiente. Você sabe, isso é passageiro. Isso já aconteceu antes. Eu vou vencer, né? Então você é uma pessoa experiente. E essa experiência, ela produz a esperança. Então, todas as vezes que você sofre, você automaticamente vence o sofrimento, a tribulação, com várias lições do Novo Testamento. A palavra do Evangelho é exercitada. Você é obrigado a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E quando nós, e como igreja, padecemos, é a mesma coisa. A igreja, né, a igreja tem que colocar em prática aquilo que nós passamos todo esse tempo ouvindo nas pregações, né? Então a gente vai colocando em prática, e a prática da palavra vai sempre nos conduzir para a esperança. Porque qual é o motivo de nós batalharmos pela fé? Qual é o motivo de nós lutarmos pela comunhão? Lutarmos para fazer o que é certo? Lutarmos para perseverar até o fim, como um corpo, em unidade, em amor, não é? É a esperança, é o que nos move, que Jesus vai voltar. O que nos move, não é? Que Jesus está comigo, com cada um de nós. E o Senhor Jesus Cristo não nos abandona. Que haverá um dia em que toda dor, todo sofrimento cessará. E nós teremos um corpo glorioso, como o de Cristo, e habitaremos com Ele. Então, toda vez que existe a tribulação, ela nos força a colocar em prática a nossa vida espiritual. Tudo aquilo que nós aprendemos. Então, o momento da aflição é um momento em que você precisa pensar, colocar à prova os seus pensamentos, trazer à mente a reflexão na mensagem do Evangelho e fazer as coisas todas pensando naquilo que a palavra nos ensinou todo esse tempo, não é? Então, irmãos, o que ele diz na sequência, né? E a experiência e a esperança, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ninguém que tem a palavra do Evangelho, que aprendeu de Cristo, vai ficar confuso. Será que Deus vai voltar mesmo? Será que isso é verdadeiro mesmo? Não é? Não traz confusão. Então alguém que tem esperança, alguém que creu verdadeiramente no Evangelho, não duvida das promessas de Jesus. Então, irmãos, essa esperança não deve trazer confusão. Então, se traz confusão, é uma evidência de que nós ainda precisamos crescer na fé. Aprender, perseverar, se esforçar, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, ele vai dizer aqui, verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois pode ser que por um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo a memória de um fato, né? Então, olha, você não pode, no momento de uma dificuldade, no momento de uma tempestade, questionar o amor de Deus. Porque nós, quando nós estávamos fracos, quando nós éramos inimigos de Deus, foi nesse momento que Deus nos amou. Foi nesse momento que Ele teve misericórdia e veio nos resgatar da morte. Não foi quando você era bom, porque você nunca foi bom, né? Então, o que ele está dizendo com essas palavras aqui é justamente nos fazer colocar em prática aquilo que Cristo fez por nós, né? Então, nós vivemos e temos uma esperança porque Jesus nos amou quando nós éramos pecadores. Então, não questione o amor de Deus, não questione o poder de Deus, não é? E aí ele diz, verso 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então agora que nós somos da família de Deus, que nós somos filhos de Deus, muito mais, né? Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, agora nós somos amigos de Deus, né? Então nós sabemos que haverá um dia de desolação e de ira. As pessoas vão ficar de boca aberta, vão rejeitar e vão ficar desesperadas, dizendo, não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Vai ser um dia de indignação, a palavra diz. Essa é a palavra, indignação. Mas nós seremos salvos da ira. O que isso é? Esperança, né? Então eu tenho certeza que o dia que isso acontecer, eu serei salvo, né? Seremos salvos pela sua vida. Glória a Jesus. Verso 10, né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Jesus. Vamos voltar na fitinha lá, na marcação, no capítulo 8, onde nós paramos. Então nós tínhamos lido, né, irmãos, no verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou propósito, né? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós entendemos, né? Tudo coopera para o bem. Por quê? Porque Deus predestinou um povo para chamar de seu, para resgatar. Né? E não é que ele escolheu pelo nome já e fez uma escolha. Não, ele escolheu uma igreja. Ele predestinou um povo que haveria de crer. Não é? Então, o propósito de Deus era enviar o seu Filho, justificar muitos pela fé, derramar o dom da fé sobre todos, amar a todos, sabendo que muitos iriam crer. Né? Muitos iriam crer. Então, essa é a predestinação, a vontade de Deus, né? Que muitos viessem a crer. Então, a vontade de Deus é que, ainda que sejamos atribulados com muitas aflições, isso venha produzir em nós bons frutos. Venha ser convertido em algo bom. Né? E verso 31, irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, veja, é um argumento parecido, né, que ele está usando aqui com o que nós lemos lá em Romanos 5. Né? Quem é que pode? Então, uma pergunta dessa, irmãos, é para alguém que tem fé. Então, alguém que tem fé que diz isso. Quem é que pode tentar alguma acusação? Quem é que pode fazer algo contra os escolhidos de Deus? Quem que pode fazer alguma coisa? Então, a nossa fé ela é tão grande que em meio às aflições, você não considera aquilo como uma derrota. Você não considera aquilo como o fim. Você não acha que acabou. Pelo contrário, você permanece vencedor. Em meio àquela luta lá, em meio àquela batalha que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, nós somos vencedores. Nós não perdemos nada. É uma circunstância, é um momento. Não é? Não tem nada que possa nos afastar do amor de Cristo. Nada. Não tem tribulação, não tem angústia, não tem perseguição, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada que possa separar cada um de nós do amor de Deus. Não é? E aí ele diz, verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, a sua vida com os olhos carnais é uma vida muitas vezes, até alguém pode pensar assim, derrotada. Porque o mundo tem os seus padrões, o mundo tem os seus parâmetros para dizer se alguém é feliz ou não é. Mas nós não vivemos segundo o parâmetro do mundo. Nós fomos chamados segundo um propósito, segundo o Evangelho de Jesus. A nossa vida, a circunstância da sua vida, ela nunca vai separar você da esperança, da promessa. Então os problemas que nós vivemos nunca nos separam de Jesus. Nunca. É um momento de aflição e de dificuldade. E eu vou vencer. E você vai vencer. E nós venceremos juntos. Porque a igreja é vencedora. Não é? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? É o que a palavra diz. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é para quem tem fé. Quem declara isso é quem acredita, quem ouviu e creu, não é? Porque muitos, quando essas coisas acontecem, não é? Quando principados, potestades se levantam, não é? Quando algo do presente, algo do futuro, não está dando certo, parece que não vai dar certo, é para essa vida material, não é para a minha vida espiritual. Né? Nem a morte me separa do amor de Cristo. Né? Porque o texto fala claramente que aquele que vive nunca morrerá, vive e crê em mim, nunca morrerá. Então nós sabemos que até o descansar de um corpo, né? A morte da carne, não nos separa do amor de Deus. Não é? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos para Atos, vamos voltar aqui, ó. Então vamos pegar uma tribulaçãozinha aqui de exemplo, capítulo 15. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é verso 36. Atos, capítulo 15, verso 36. Capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, irmãos, do nada, houve uma contenda. E não foi uma pequena contenda, não. Né? E tal contenda houve entre eles. Então eles eram companheiros de fé. Eles trabalhavam pelo evangelho, andavam juntos. Decidiram, olha, está na hora de voltar nas igrejas que nós fundamos, evangelizamos, né? Para ver se os irmãos não se perderam, não se desviaram. Vamos visitar esses irmãos. Aí Barnabé, então vamos levar João Marcos. Aí Paulo falou, não, irmão, esqueceu? Ele não está preparado. Quando a coisa apertou, né, ele voltou. Ele renunciou, ele regressou. Não é? Então, não está certo, vamos sem ele. Mas aí não houve um acordo entre eles. Barnabé não aceitou, eles bateram boca. De alguma forma, né, houve uma contenda ali. Irmãos, o apóstolo Paulo entrou numa contenda com Barnabé. Não é? E aí, eles se separaram, foi cada um para um lado. Veja só que coisa. Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e João Marcos para outro lado. Então vamos pular aqui, irmãos, vamos para o capítulo 16. Então, os irmãos lembram, né? Eles tiveram encontro com Lídia e foi feita ali uma evangelização, ela se converteu, né? Foi batizada ela e a sua casa. Então, o apóstolo Paulo e Silas, nessa viagem, não é, colheram frutos da fé, né? Depois eles encontraram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, o espírito do eis que eu te digo, né? Essa mulher tinha o espírito do eis que eu te digo, e aí Paulo e Silas, ainda que ela falava uma verdade, né, dizia que eles eram esses que anunciam as boas novas, são servos do Deus Altíssimo, né? E muita gente faz isso mesmo, fala que Jesus é bom, eis que eu te digo, né? Mas o espírito não é o Espírito Santo, era outro espírito, né? Um espírito de adivinhação. Então eles expulsam o espírito de adivinhação dessa mulher, e essa mulher, assim como hoje, né, os profetas também tiram muito lucro das suas profecias, né?
Essa mulher aqui, então, convertida, liberta desse espírito, foi um motivo de prejuízo, né, para os seus senhores. E eles ficaram revoltados com Paulo e Silas, né? E aí o texto diz, a partir do verso 22, capítulo 16: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então rasgaram a roupa deles e eles apanharam de vara, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, a gente vê aqui, irmãos, nessa ocasião aqui, nesse fato, né, irmãos? Os irmãos percebem que esse momento de aflição que eles viveram não fechou a boca deles, não tirou o louvor da boca deles, não tirou glória, não tirou a ação de graças, não é? Evangelizando, batizando, expulsando demônios e vendo a obra de Deus. Isso era muito maior do que as aflições do tempo presente que eles viviam naquele momento. Então eles apanharam de vara, estavam machucados, eles estavam com a roupa rasgada dentro de um cárcere, de um lugar sujo, fedorento, preso num tronco, que nem um animal, né? Mas eles louvavam a Deus, eles davam testemunho da esperança da fé deles, né? E aí, verso 26: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo. E aqui fica claro que, além de tudo, eles ainda estavam num lugar escuro. Devia ser aquelas prisões que é um buraco cavado no chão, onde o preso é jogado lá dentro, e nem um tatu dentro do buraco, né? Uma caverna, um buraco sujo. Então eles estavam num lugar preso, as cadeias se abriram com o poder de Deus, mas nem os presos quiseram fugir, ante ao que eles estavam vendo ali, que era o poder de Deus na vida desses irmãos, né? Então, verso 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser? Ué, por que ele está falando de salvação? Por que o carcereiro está falando de salvação? O que tem a ver uma coisa com a outra, irmãos? Porque quando ele observava Paulo e Silas na prisão, Paulo e Silas louvavam e, sem dúvida nenhuma, falavam da salvação. Manifestavam a vida eterna, aquilo que nós temos por esperança. Esse homem teve o conhecimento de que aqueles homens que falavam da salvação tinham um verdadeiro Deus, porque os libertou, e eles mesmo assim não fugiram. Eles não perderam a incorrupção, não é? Eles permaneceram firmes ali, né? Não fugiram, ninguém escapou da prisão. E aí respondeu, verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus irmãos. Aqui, vocês percebem que eles estavam feridos, eles apanharam de vara e foram lançados na prisão. Então, primeiro, eles foram, anunciaram o evangelho. Depois de tudo, deviam estar sujos, feridos, né, as feridas abertas nas costas. É que eles foram limpos para batizar esses irmãos que creram, né? Que coisa. Então aí a gente vê a tribulação que veio sobre os irmãos. Irmãos, nós vemos aqui, a palavra diz que é a segunda viagem missionária, né? Então eles foram em uma viagem, evangelizaram, não é? Muitas obras aconteceram. Atos 16. Atos 16, nós estamos agora... Aqui é o verso 32. Então, irmãos, eles colocaram em prática a vivência deles em Cristo, né? A vivência deles foi colocada em prática.
Então a gente até vê que Paulo foi sensato quando disse assim, não traz Marcos não, João Marcos, porque ele já nos abandonou uma vez, né? A gente pode precisar dele. De repente ele pode colocar nós em dificuldade, né? Porque não estava preparado. Então, e como nós estamos? Estamos preparados? Temos que perguntar para nós mesmos. Porque a luta, irmãos, ela não avisa a hora que vem. E ela simplesmente aparece, né? Presta atenção aqui, irmãos. Deixa a lagartixa comer as moscas. Uma lagartixa aí andando pela parede. Deixa ela. Então, irmãos, presta atenção aqui. Temos que colocar em prática aquilo que aprendemos, irmãos. Não é? A luta vem, e a hora que a luta vem, você põe as ferramentas, né? Você utiliza aquilo que você se equipou todo o tempo. Então, vemos aqui, né, irmãos? Será, irmãos, que a gente passa prova como essa? Né? Para pensar, será que eu nessa situação aqui, será que eu faria como Paulo fez? Não é? Então a gente vê o quanto que a gente precisa crescer na fé, não é, irmãos? Glória a Jesus. Verso 34, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Então, irmãos, eu vou pegar um outro texto agora em Filipenses. Parece que é uma referência ao mesmo texto, não é, mas vem bastante a calhar. Vamos ler capítulo 1, verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12. O título na minha Bíblia diz assim: a prisão de Paulo favorece ao Evangelho. Então, como que a gente começou a pregação? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Não é? O apóstolo Paulo foi preso, mas o bem veio para o Evangelho. Não é? Então, quando você entende que você é parte do Evangelho, você se alegra nas tribulações. Agora, se você só olha para você, se você olha só para a sua vida, para o seu bem-estar, se você não percebe que você pertence a uma igreja, que você é do corpo de Cristo, quando vem uma tribulação, você esmorece, você fica fraco, você desanima, porque você está olhando para a sua vida. Você não está olhando para o corpo é vencedor. A igreja é vencedora, a igreja caminha para a vida eterna. E você pertence a ela, você, estando nela, você está salvo. Você pertencendo à igreja de Cristo, você é um dos filhos de Deus. Né? Então, verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, não é a mesma prisão, tá? É outra, ele está falando de outra prisão. Porque ele foi preso muitas vezes por pregar o Evangelho. Então ele está dizendo que houve benefício para a igreja por ele ter sido preso. Não é? Verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também... Aí ele vai falar uma outra coisa aqui. Eu quero só parar aqui no verso 14. Porque o que ele está dizendo aqui? Que a firmeza dele, estando preso e mesmo assim pregando o evangelho na prisão, motivou outros irmãos a falarem com mais ousadia do evangelho. Então, imagina um tempo em que se falar de Jesus é um risco para a sua liberdade ou até para a sua vida. Eles viviam esse tempo. Então, muitos irmãos eram acanhados em pregar o evangelho. Andavam temerosos para pregar. Mas quando perceberam a firmeza de Paulo, que mesmo nas prisões continuava pregando e não desanimava, isso trouxe coragem, ousadia para outros irmãos. E se os irmãos pararem para pensar, o contrário também pode ser verdadeiro. Um cristão que na hora da aflição, ele chora, reclama, quer desanimar, começa a murmurar, começa a pensar o pior, ele também desanima os outros que estão fracos. Né? Então nós temos que sempre levantar a nossa cabeça. Levantar a cabeça, entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. É uma palavra que verdadeiramente vai trazer perseguição. Então as lutas que a gente enfrenta são lutas espirituais. A palavra nos ensina que
que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra o príncipe das trevas, os príncipes das trevas desse mundo. Né? São hostes espirituais da maldade. São poderes, são demônios que vão usar de todas as astutas ciladas. Então, por isso que a palavra ela usa a figura, né, de você estar fortalecido com toda a armadura de Deus, em todas as áreas da sua vida espiritual. Né? E aí ele vai dizer aqui no verso 15, ó, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o morrer é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então veja o que é uma pessoa que tem firme a esperança. Não tem nada que me abale, nada vai me afastar, nada vai me fazer desistir. Né? Então, enquanto eu estiver vivo, é Cristo. Né? E quando eu morrer, é ganho. Por quê? Porque eu sei, a minha esperança e a minha fé me garantem que quando eu morrer, eu estarei com Cristo. Né? Então, enquanto eu viver, eu vou lutar pela fé. Eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou batalhar muitas batalhas, sim, mas sem desanimar. Verso 22. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então que eu deva escolher. Como se ele estivesse escolhendo, né? Então, é tipo assim, ó, se você pudesse escolher, você preferia morrer agora e ir para Cristo? Ou você preferia ficar? Aí ele fala, ó, se for para eu ficar e dar fruto, então eu quero ficar. Porque eu sei que... Aí ele vai dizer na sequência, né? Verso 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito... Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, Senhor, se eu apagasse aqui agora e acordasse na sua glória, seria muito bom, porque essa minha vida está difícil. Né? Mas é um pensamento, não é uma depressão, um negócio que você vai ficar alimentando ali. Não, é um pensamento, é uma razão, um raciocínio. Né? Ah, Senhor, se eu morresse agora, estaria contigo. Né? Mas ele diz, verso 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar... Não é ser carnal, é permanecer vivo, né? Ficar na carne. Verso 25. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça, por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, irmãos, essa mensagem que nós ouvimos hoje quer nos fazer... trazer à nossa mente aquilo que nós temos aprendido. Irmãos, quando nós viemos aqui para o culto, a gente já falou isso muitas vezes, mas a gente vai sempre repetir. A gente não vem aqui por um costume. Né? Eu brinquei aqui da lagartixa, tinha lagartixa me mandando por aí. Né? Mas, irmãos, no passado, muitas vezes era assim. A gente ia para a igreja e do jeito que entrou, saiu. Não aprendeu nada, não meditou em nada, não aproveitou-se nada. E, na verdade, a gente batalha, todas as vezes que a gente vem para o culto, para absorver o máximo do entendimento possível que se apresenta no culto. Na oração dos irmãos, no louvor e na pregação do evangelho. Todo o entendimento que você adquire, toda a fé que é aumentada, ela vai ser usada no dia da aflição. Isso faz a diferença. Isso divide um cristão prudente de um cristão insensato. Que na hora da aflição não lembra da palavra de jeito nenhum. Na hora da tentação, não pensa no evangelho. Né? Então, irmãos, aproveitem o tempo da nossa comunhão, ouçam as pregações, o trabalho da igreja para publicar as pregações. A gente faz questão de salvar, de publicar, a gente põe no YouTube, põe no canal do WhatsApp para os irmãos, grava, a gente investe em equipamento. Né? Porque muitas vezes você precisa rever, tem que ouvir de novo, tem que se alimentar. Deixa de lado o celular, deixa de lado a televisão,
Irmãos, se esforcem, se fortaleçam para o dia mal, porque o dia mal chega para todos, né? E nós temos que vencer no dia mal. Amém, irmãos? Havendo feito tudo, estar firmes. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos.